Que bom estarmos de volta com o programa Encontro Empresarial com o professor Luigi. Quero começar o programa contando ou lendo uma pequena historinha para vocês, principalmente a historinha para os empresários, que é o foco do nosso programa. Vejam vocês, a historinha começa assim. Estava um pequeno empresário na beira de um lago, pensando em como atravessá-lo, quando viu uma voz quebrar o silêncio e perguntar: quer atravessar o lago? Tem um pequeno barco para isso. Respondendo que sim, o pequeno empresário entrou num barco e percebeu que nos dois remos existia algo escrito. Num estava escrito acreditar e no outro estava escrito agir. Não contendo a curiosidade, perguntou a razão dos mesmos nos remos. Sorrindo, o barqueiro pediu para o pequeno empresário observar o que ele iria fazer. Pegou o remo onde estava escrito acreditar e começou a remar com força. Remava, remava e o barco não saía do lugar, só rodava, rodava, rodava. Em seguida, pegou o remo onde estava escrito agir e novamente remou com força. O barco começou a girar, girar em sentido oposto, mas também não saía do lugar. Mas, quando ele pegou os dois remos e movimentou-os ao mesmo tempo, o barco se deslocou para a frente e rapidamente chegou à outra extremidade. Este barco, nós podemos chamá-lo como autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir. É preciso que utilizemos os dois remos ao mesmo tempo para que possamos atingir ou realizar nossas metas. Por isso, reflita um pouco, pense. Eu gostaria que você respondesse. Responde para você mesmo. Você está acreditando e agindo corretamente para atingir a sua meta na sua vida e no seu negócio? Está remando com os dois remos? Pense nisso. E no programa de hoje, eu tenho a honra de trazer como entrevistado alguém da minha área, professor, com uma experiência, com uma bagagem, já trabalhou na UNAERP, já trabalhou na FABAN, já orientou, tem uma bagagem que eu, apesar de ser um jovem idoso, né, gostaria de ter tanta experiência, tanta bagagem, que o meu querido entrevistado hoje, o professor Galo, seja bem-vindo ao nosso programa, Encontro Empresarial, e nós queremos, todos os nossos telespectadores, querem que você diga alguma coisa e que a gente possa, numa linguagem bem mais simples, sugar um pouco do conhecimento que você tem. Seja bem-vindo, Galo. Ok, Luiz, eu que agradeço pelo convite, é um prazer muito grande reencontrá-lo depois de vários anos. Verdade, e participar, né, do seu programa, né? E evidentemente a nossa experiência é grande em função dos longos anos de estrada, né? Esse ano eu estou aí chegando próximo dos 59 anos de estrada, em várias empresas, em várias atividades, em vários segmentos, e também como professor universitário. E evidentemente que isso me dá uma certa experiência, e dizem que o tempo bagagem nos traz, além da bagagem, traz também um pouco de sabedoria, né? E com isso a gente vai agora aproveitando para passar isso para os mais jovens, para os empresários de maneira geral, que é o foco do nosso trabalho hoje, né? Principalmente o pequeno empresário, aquele que eu chamei de multiatleta num dos meus artiguinhos no meu blog, porque ele tem que rebolar, ele tem que fazer multifunções, ele tem que trabalhar como um doido, vamos dizer assim, e às vezes ele peca por não ter a iniciativa de pedir ajuda, né, de profissionais, claro, como nós, que estamos aí no mercado dispostos a auxiliar e ajudar, certo? Claro, porque várias vezes no programa eu fiz essa colocação. A gente não leva nada, a gente leva o conhecimento. E como bom professor que nós somos, a gente gosta de passar um pouco daquilo que aprendeu para as outras pessoas.
não é verdade? A relação, né, do professor com os alunos, de maneira geral, é uma relação, né, que ninguém perde, todo mundo ganha, né? Porque claro. eu não deixo de ter as coisas que eu já sei e o aluno está recebendo alguma coisa nova. E a gente, no dia a dia da sala de aula também, sempre agrega novos conhecimentos, novos desafios, novos valores. E é isso que faz a gente tornar a vida dinâmica. E veja, vai chegando num certo ponto da sua vida que você diz assim, bom, eu não vou levar nada mesmo, né? Porque diz que caixão não tem gaveta, a gente exatamente. Não leva nada. Então, o que acontece? Eu quero deixar essa experiência, porque levá-la para o caixão não vai resolver. E eu quero aproveitar essa experiência, essa vivência toda exatamente para passar para as pessoas. Eu acho que o Brasil, na realidade, ele vai para frente pelos micro e pequenos empresários. Essa é a pura verdade. A gente pensa só em grandes empresas e não sei lá o que e tal. E o pequenininho, num dos artigos que você colocou no blog, que por sinal, depois você vai deixar o blog para o pessoal poder acompanhar, e eu aconselho a dar uma acompanhada no blog, você colocou que o empreendedor é empregado dele mesmo. Sim. Não é verdade? Veja bem, nós temos no Brasil, eu não sei se essa estatística vale também para o mundo todo, mas mais de 90% das nossas empresas são micro, médias e pequenas empresas. E são as grandes empregadoras, são as que mais oferecem emprego. E elas movem, evidentemente, uma percentagem significativa da nossa economia. E são elas, às vezes, que são colocadas num segundo plano, não só nas políticas governamentais, mas também, às vezes, os próprios profissionais pensam em termos das grandes empresas. Você vai assistir, às vezes, palestras em que o camarada foca alguma coisa baseada nas grandes corporações, nas grandes empresas, nas grandes SAs, vamos dizer assim. E ele esquece que o pequeno, o médio, o microempresário é aquele também que participa de uma forma bastante ativa na economia. E é aquele camarada que tem um certo, eu não diria preconceito, mas ele tem um certo receio. Quando a gente fala em consultoria, o empresário pequeno, ele se retrai, ele se contorce, ele fica com medo de que aquilo vai custar uma fortuna e que isso não é para mim, isso é para as grandes companhias. Mas como é que elas ficaram grandes? Né? Um dia foram pequenas. Eu não posso ter medo de ser grande, eu tenho que fazer força. Para isso eu preciso me estruturar. Uma árvore, para crescer, ela precisa ter uma raiz firme, precisa ter um caule forte, para depois ela gerar os galhos, as flores, os frutos e etc. e tal. Ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno, não é isso? Não pode ter medo de crescer, precisa ter. Agora, para crescer, precisa estar preparado, precisa se organizar, precisa estar com um sistema de informações bem elaborado, precisa ter profissionais bem capacitados, precisa ter visão de negócios, não ficar focado, né, atrás do balcão ali, esperando que as coisas aconteçam. Isso é um mal. Ele precisa estar conectado hoje, né? Ele precisa estar ligado com as coisas da tecnologia, com as coisas que acontecem no mundo. Você vai nas reuniões, por exemplo, de associações de classe, de sindicatos patronais e tal, a presença é pequena. Se você vê as listas de presença, você vai ver que o pessoal não frequenta muito. E ele diz, mas eu não posso sair da empresa, não posso perder tempo. Mas também você não pode deixar de participar no mundo dos negócios, saber o que está acontecendo. Porque às vezes a sua concorrência hoje não está mais ali na esquina, ela pode estar na China, por exemplo, né? E o chinês coloca o produto aqui bem mais barato do que nós. Né? No teu blog você colocou um artigo, inclusive falando da camisa, não foi? Exatamente, a história da camisa, né? O sujeito diz assim, mas essa camisa deve ter custado uma fábula. Eu disse, não, eu comprei numa loja de importados por um preço X, que era metade, talvez, do preço que se pagaria numa loja aqui. E o camarada ficou apavorado, disse assim, estou quebrado. Por quê? Porque ele tinha uma loja de confecções. Né? Exatamente. Então, esse trabalho que a gente faz é o trabalho exatamente de dar essas condições para o empresário poder sobreviver. Navegar, como a gente diz hoje, né? Navegar nesse mundo sem muitas trombadas. Verdade, verdade. E eu sinto, olha, eu tenho dado muita palestra, eu sinto, eu já passei pela Nestlé, já passei pela 3M, já passei por várias empresas grandes,
Mas o que eu gosto mais é quando você está com um pequeno empresário. Porque com ele você tem facilidade. Como você disse, os grandes são grandes, mas os pequenos é que mais precisam de ajuda. Eles têm, né, as grandes empresas, eles têm já uma estrutura, né, forte, eles podem contratar as grandes consultorias e etc. E o pequeno empresário é aquele que ele luta com a dificuldade, mas também às vezes é medo, né, receio de abrir, porque tem um problema muito sério nas empresas, principalmente nas empresas familiares, que é a maioria, né, é aquela história da confiança. E eu costumo brincar dizendo que eu prefiro ter alguns competentes nem tão confiáveis do que ter confiáveis incompetentes. Porque, né, depois de 35 anos de casa, você diz, vou mandar o cara embora porque ele é incompetente. E eu digo, incompetente é você que demorou 35 anos para descobrir que ele não funcionava. Né? Isso, inclusive, aconteceu comigo numa das empresas que eu trabalhei. Eu sei. Então, o que acontece? É preciso que você esteja preparado, ligado, acompanhando o que está acontecendo, né? Gerindo o seu negócio de uma forma profissional, não misturando as coisas da família com as coisas da empresa, como normalmente acontece. Eu acho que no 80%. Esse é um grande problema que nós temos. Eu falo muito em sucessão na empresa familiar, exatamente porque eu tenho uma grande vivência em empresas familiares. E é comum a gente ver, né, que as gerações tem dificuldade às vezes para dar sequência. Eu estou inclusive lendo um livro do Augusto Cury, recém-lançado, chamado Pais Inteligentes Criam Sucessores e Não Herdeiros. E eu fui demitido de uma empresa uma ocasião porque eu disse ao empresário que ele não tinha sucessor, ele tinha herdeiro, né? Porque o herdeiro é aquele camarada que, como ele não trabalhou para conseguir muita coisa, ele não dá muito valor. Ele gasta, desperdiça. Agora, o sucessor não é aquele que entende, que se envolve com o negócio e dá sequência, né, para poder, inclusive, transformar aquele negócio em um negócio mais vantajoso, maior, mais grandioso, mais lucrativo. Não é isso? Galo, nós vamos só rapidamente aos nossos intervalos e você fez algumas colocações que eu vou aproveitar, agregar e pedir para você agregar mais alguma coisa sobre o que nós falamos. Retornamos em 1 minuto. Bom, meu querido professor Galo, o senhor no bloco anterior colocou algumas coisas assim marcantes. Bom, nós tivemos o privilégio de assistir uma palestra na FAAP, não é? Sobre, você lembra do professor Alexandre? Sim, professor Alexandre. Isso, que ele falou muito sobre controladoria, controlar as coisas, organizar. E sabe que eu saí daquela palestra com um pensamento? Falei, mas é claro, por que as grandes empresas ganham tanto dinheiro? Porque elas têm uma organização, elas têm uma consultoria, elas sabem aonde aplicar o dinheiro corretamente, tem informações. Vou aplicar o dinheiro em tal lugar. Mas qual vai ser o retorno disso? Em quanto tempo? E isso tudo é avaliado através de uma consultoria, através de um diálogo, através do conhecimento, de uma troca de ideia. Não é? Eu saí de lá e falei, é claro, por isso que as grandes empresas ganham dinheiro. O problema da maioria dos negócios é que se você não sabe por onde passa o seu dinheiro... Claro. Né? Eu tenho alguns trabalhos a respeito do dinheiro, inclusive um curso de finanças pessoal, que eu falo exatamente muito nessa relação do homem com o dinheiro, né? Cuidar de finanças não é necessariamente só criar uma planilhazinha ou ter conhecimentos matemáticos. Isso é o mais simples. Eu comprei, né, por 10, vendi por 12 e já ganhei lucro. Não, e esse é o mais simples, fazer uma planilhazinha, anotar os gastos.